Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, vamos aqui para a lição de número 3. Que bom, né? Chegamos até o final desta lição, maravilhosa esta lição. Nós trabalhamos aqui o Sermão da Montanha. Foram até agora 12 lições, nós vamos fazer a 13ª lição, baseada nesse sermão que para mim, particularmente, é um sermão completíssimo, é o mais completo dos ensinamentos de Jesus. Fala de todos os princípios, os preceitos que a gente precisa para viver aqui como cidadãos dos céus. Vivendo sobre a jurisdição das leis humanas, mas obedecendo os princípios da palavra de Deus, nós já poderemos desfrutar das belezas do reino dos céus. Tá? E aí a gente vai ver aqui que esta lição se encerra e a gente já projeta a próxima, né? Nós vamos estudar no próximo trimestre a Igreja e o Espírito Santo. Nós vamos trabalhar a pessoa bendita do Espírito Santo. Creio que Deus vai falar conosco, assim como falou também conosco através do Sermão da Montanha. Tá? Então você aí vai nos acompanhando nesse canal. A gente, além dessa lição dos adultos, a gente também grava lição para jovens e para adolescentes. Então você que é novo nesse canal, não deixe de se inscrever para acompanhar aqui os nossos comentários, as dicas que a gente dá durante o trimestre, tá bom? E a gente então, partindo para o encerramento dessa lição, a gente vai perceber aí que nós estudamos 12 lições, ok? E nessas 12 lições, Jesus vai usar toda essa fundamentação bíblica de ensinamentos dele e vai dizer que todos esses ensinamentos que ele acabou de passar para os seus discípulos, se não forem colocados em prática, serão como um homem imprudente que constrói uma casa sobre a areia. Não tem fundamento, não tem uma estrutura que vai suportar as adversidades. Mas aquele que ouviu tudo isso, essas 12 lições, e coloca em prática, ele é semelhante ao homem prudente que constrói uma casa sobre um fundamento, sobre rocha, sobre um alicerce bem fundamentado. E aí a gente vê aí que a gente foi realmente muito abençoado. A gente falou sobre a essência do Sermão da Montanha, falamos sobre humildade, sobre as bem-aventuranças, nós falamos sobre sal, terra, luz do mundo, justiça moral e ética do reino, os cuidados com a intenção do coração, a coerência entre vida interior e prática externa, o ensino de Jesus sobre a oração, o tesouro no céu, a solicitude da vida, a relevância do discernimento, o chamado para a decisão e compromisso. E hoje nós vamos falar, fechando a ideia toda, falando sobre a prática desses ensinamentos. A gente não pode deixar que isso vire apenas teoria para nós, entra no ouvido, sai no outro. A gente precisa praticar a palavra de Deus. E o texto de referência para essa lição de fechamento de trimestre e também desses ensinamentos de Jesus está no Lucas capítulo 6, versos 47 a 49, que diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, aquela pessoa que cumpre, que além de observar, ele cumpre a palavra de Deus, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Verso 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, ou sobre areia, em outras versões, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Como introdução, nós temos aqui, Jesus nunca desejou que suas palavras fossem deixadas em ouvidos surdos, mas quer que produzam uma verdadeira transformação na vida de cada um que ouve, crê, recebe e obedece. Toda palavra que é proferida pelas Sagradas Escrituras, ela entra em primeiro lugar nos ouvidos físicos, né? Nos nossos ouvidos, nos nossos tímpanos, e entra pelo nosso sistema.
Só que se a gente não colocar em prática, é aquilo que aquele ditado diz, né? Entrou no ouvido, saiu pelo outro. A gente não colocou em prática. Então a palavra de Deus não é teoria para a gente ouvir, admirar-se daquele assunto e aí pesquisar outro assunto, como se fosse um Google, né? O Google que é assim, a gente vai lá, pesquisa um assunto. Nós estamos agora falando sobre eleições, aí a gente vai lá e pesquisa lá como que estão os candidatos a presidente. Aí a gente clica lá e aí o Google traz uma pesquisa falando sobre os presidenciáveis. A gente vai lá, daqui a pouco pesquisa, eu quero pesquisar sobre o meu time favorito. A gente vai lá e pesquisa como que está a tabela do Campeonato Brasileiro. E a gente olha alguma coisa sobre o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente vai embora. E daqui a pouco a gente volta de novo, a gente está querendo presentear uma pessoa com uma roupa e a gente vai lá e entra no site de compras e faz uma compra. Não é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus a gente observa ela, a gente coloca em prática e ela transforma a nossa vida. Ela precisa trazer transformação. As pessoas que nos observam, que a gente carrega um livro como esse, elas vão observar que a gente precisa ser diferente. A gente precisa agir diferente. As nossas ações têm que ser diferentes, as nossas palavras têm que ser diferentes, o nosso jeito de proceder tem que ser diferente. As pessoas estão nos observando o tempo todo, porque se elas verem que aquilo que a gente fala não condiz com aquilo que a gente procede no dia a dia, elas vão nos chamar então de pessoas falsas. E é justamente isso que Jesus está combatendo nos fariseus. Quando os fariseus eles falavam uma série de coisas na frente das pessoas, jejuavam, oravam, tudo para se amostrar para os homens, mas no particular, onde só Deus conhecia eles, eles eram completamente diferentes daquilo que pregavam. Tá? Que a gente possa colocar em prática a palavra de Deus e ela vai transformar a nossa vida. Como tópico de número 1, a gente tem aqui a temática principal, a importância de ouvir e praticar a palavra. Essa parábola foi dada ao fim do Sermão da Montanha, com a intenção de mostrar que nada adianta viver um evangelho superficial e sem raízes profundas. É o que a gente justamente tem visto, né? Muitas pessoas entram nas igrejas evangélicas hoje em dia e as pessoas permanecem do jeito que entraram. Elas entraram de uma forma e permanecem do jeito que estão. Muito diferente dos tempos anteriores, em que alguém, quando se convertia, era nítida a transformação. Você percebia que a pessoa já não estava mais vivendo ali como as outras pessoas. Você perguntava para a pessoa, você agora passou para a lei dos crentes? Não era assim que eles falavam com a gente? Você passou para a lei dos crentes, né? Você está diferente agora. Sua roupa é diferente, você está falando diferente. Rapaz, você parou de andar no meio da gente, você parou de andar com a gente nas farras, você nunca mais apareceu na nossa festa, no nosso futebol, Então as pessoas, na primeira semana de conversão de um crente, elas já percebiam a diferença. Hoje em dia, quando você vai perceber que a pessoa é cristã, que a pessoa é crente em Jesus, já se passaram anos, às vezes, convivendo com ela, e você não sabia que ela era crente. Fala de qualquer jeito, trata as pessoas de qualquer jeito, é uma pessoa completamente que não pratica o que fala. Parece que igreja para ela é só lá quando ela está nas 4 paredes dela, na denominação dela, mas quando sai para fora é completamente desnorteada do evangelho. Então, Jesus está dizendo, se a gente só ouviu e não colocou em prática, não tem fundamento e nós vamos ruir. Este evangelho é um evangelho fraco por demais. Tópico 1.1, entendendo a dimensão da parábola. A verdade central da parábola dos 2 construtores é que a obediência é indispensável no discipulado. A parábola é uma comparação, é um relato terrenal que ilustra uma verdade celestial. Jesus sempre usava parábolas, e a parábola é você usar uma história com a linguagem daquela época. Então, quando Jesus usa esse tipo de parábola, esse tipo de história, quem está ouvindo Jesus está entendendo perfeitamente.
É como se hoje a gente pegasse aqui, a gente que mora na cidade, e fosse contar uma parábola, a gente teria que usar as expressões da cidade. A gente tinha que falar, olha, eu estava vindo de carro, olha, eu estava vindo de avião, olha, eu estava com o meu celular, olha, havia um homem que estava de óculos, havia uma pessoa que estava de relógio. Então você vai usar os elementos que tem naquele tempo que você está falando. Jesus sempre, ao falar de parábolas, ele usava os termos que eram próprios daquela época. Muita linguagem rural, linguagem do campo, linguagem dos costumes, dos modos deles viverem daquela época, né? Então Jesus vai usar agora uma linguagem sobre construção das casas e dos edifícios naquele tempo, que é um pouco diferente do nosso hoje. Hoje a gente tem toda uma estrutura de engenharia que faz a leitura de um terreno, e aí eles chegam naquele terreno e já lançam os fundamentos ali, começam a cavar para fazer os pilares, e eles ali às vezes não precisam de estar debaixo de um terreno tão firme assim, porque aquelas colunas é que vão fazer a sustentação. Eles cavam, cavam, cavam e colocam aquele concreto muitos metros para baixo. Mas nesta época aqui eles não tinham essa engenharia. Então antes deles construírem uma casa, eles tinham que ver a terra mesmo, o terreno, se naquele terreno, abaixo dele, cavando um pouco, tinha alguma base de sustentação para aquela casa, tinha alguma rocha ali por baixo. Porque quem ia trazer a sustentação para aquela casa era aquela rocha que estava por debaixo daquela areia. Então eles tinham que cavar, tirar aquela areia e eles encontrarem lá embaixo alguma rocha para sustentar aquele edifício. E Jesus está dizendo, ó, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, ele é como se fosse uma pessoa que pegou um material de construção e construiu em qualquer lugar. E foi ali, olhou para a terra e em cima da terra mesmo ele construiu, sem olhar por baixo se tinha rocha, se tinha fundamento. Mas todo aquele que ouve essas palavras e pratica é semelhante ao homem que vai na terra, analisa a terra, cava a terra, acha a rocha, a fundação, e ali naquela fundação estabelece ali a sua casa. E quando vier vento, tempestade, ela não vai cair. Não por causa do material da casa, ela não vai cair por causa da rocha que está sustentando. Ou seja, todos os ensinamentos de Jesus são essa sustentação da vida cristã. E se a gente não pratica os ensinamentos da vida cristã, a gente vai acabar vivendo dos ensinamentos aleatórios que o mundo nos oferece, né? Hoje a gente é muito envolvido por ensinamentos coaches, por ensinamentos de filosofias humanas, psicologia humana. Então esses ensinamentos são areia pura, não sustentam a vida de ninguém. As pessoas estão morrendo por falta de conhecer a palavra de Deus. E nós que servimos a Deus, que estamos todos os dias de posse dessa palavra, não podemos também cair nesse erro de não praticar essa palavra. No tópico de número 1.1, então a gente vai continuando aqui. No reino dos céus, ouvir as palavras do Evangelho sem fazer o que é ordenado conduz à ruína espiritual. Ouvir e obedecer servem como base para edificar uma vida capaz de suportar ataques e permanecer de pé. Tópico 1.2, olha essa imagem que tem nesse slide, é justamente isso que eu falei. Alguém foi construir essa casa, e aí ele pegou e observou que havia ali uma rocha, havia um fundamento que ele poderia edificar aquela casa sobre aquele local, aquele terreno. Então é antes de construir, olhar se abaixo daquela construção vai haver uma estrutura que sustenta, né? Aí é todo aquele que pratica a palavra de Deus. Um dos construtores edificou uma casa sobre a rocha firme, porque quando vir tempestades e inundações, sua estrutura não será abalada. O outro construtor edificou sua casa na areia e não a põe fundação. Vindo a tempestade e inundações, sua estrutura foi abalada. Então é mais ou menos o que eu falei no subtópico anterior. Então antes de fazer a casa, observa o terreno,
cava um pouco e vê se lá embaixo tem uma rocha que sustenta. Se não houver uma rocha que sustenta, procura outro terreno e constrói. Assim também é todo aquele que pratica a palavra de Deus. Ele está sendo prudente na observância dos preceitos do reino de Deus. 1.3, a rocha e a areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha simboliza a pessoa de Cristo. E construir sobre a rocha é construir sobre os fundamentos da palavra de Deus. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. A areia simboliza os ditames do mundo, uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos, né? Jesus deixa claro a importância do fundamento de nossas vidas. A tempestade vem para ambos, a diferença está no alicerce. Bem legal essa imagem que ela traz aqui uma pessoa construindo uma casa, colocando ali o fundamento, os alicerces, e a gente muitas vezes observa que existem algumas obras que a pessoa, para edificar o primeiro tijolo, colocar as primeiras paredes, às vezes demora dias, se não meses, para ela fazer toda a parte de estrutura primeiro. Primeiro ela vai lançar as bases, vai concretar, vai colocar as bases, as vigas, vai colocar a parte de estrutura primeiro da casa. E isso demora um pouco, porque ela tem que trabalhar o terreno, cavar, buscar um terreno apropriado, e achando o terreno apropriado, ela vai lançar ali os fundamentos. Depois de todo o fundamento pronto, é que ela vai começar a construir essa casa. E aí o texto está nos dizendo que toda vez que alguém age com essa prudência, é a mesma coisa daquele que pratica a palavra de Deus. Ele está sendo praticante tanto quanto um homem que edifica uma casa nesses princípios. Agora, a pessoa que não pratica a palavra de Deus, ele é insensato comparado a um homem que pega todo o seu material de construção, leva todos os materiais mais caros que ele conseguiu comprar, coloca em cima da areia e constrói a sua casa. Obviamente que essa construção vai ruir com a primeira ventania que chegar. Vamos aqui avançar para o tópico 2, edificando de maneira correta. O que Jesus deseja ressaltar nessa parábola é que o que estamos fundamentando a nossa fé. Ele aponta dois tipos de construtores, os prudentes e os insensatos. 2.1. A semelhança entre os construtores. Ambos ouvem, enfrentam os mesmos testes, têm as mesmas oportunidades e aparentemente construíram casas semelhantes. Aí a gente faz aqui uma comparação nesse slide entre o construtor prudente e o construtor insensato. O prudente, ele construiu sua casa na rocha, edificou sobre um fundamento sólido, ele era atencioso no que fazia, obedecia às palavras de Jesus. E o construtor insensato, ele construiu sua casa na areia, edificou sobre um fundamento inseguro, não prestou atenção no que fazia e não obedeceu às palavras de Jesus. Os fundamentos não são visíveis ao olho humano, mas os testes revelam a classe desses fundamentos. A casa construída pelo prudente passou por todos os testes, enquanto a casa do outro se desfez. É interessante a gente notar nessa lição que a gente vai perceber através dessa lição que a tempestade vem tanto para o que construiu sobre a rocha, quanto para o que construiu sobre a areia. Isso demonstra que, independente da quantidade de palavra que a gente ouve, da quantidade de palavra que a gente pratica, do tanto de piedade que a gente tenha na nossa vida cristã, se a gente ora, se a gente jejua, se a gente busca a Deus, se a gente é coerente, se a gente é cristão de verdade, se a gente busca a Deus, se a gente é sincero, se a gente pratica o Evangelho, se a gente pratica o amor, se a gente perdoa, todos os princípios do Sermão do Monte, você pratica todos eles, sem excluir uma vírgula. Eu pratico todos, você pratica todos. Tudo isso nos mínimos detalhes nós colocamos em prática. As tempestades virão para nós, gente. Os desafios virão para nós. O desemprego vai bater a nossa porta,
as enfermidades vão bater à nossa porta, às vezes as opressões malignas vão bater à nossa porta, as dificuldades dessa vida vão bater à nossa porta, muitas das vezes o desespero vai bater à nossa porta, o vento vai soprar, as tempestades vão nos abater, muitas das vezes vão vir com ímpeto, com força sobre a nossa vida. A diferença não está em a tempestade vir ou não, porque ela vai vir sobre o fundamento de areia e ela vai vir sobre o fundamento de rocha. A diferença está em suportar as adversidades. E aí é onde a gente tira a conclusão aqui desse raciocínio até agora, né? Por isso que a gente vê uma geração nossa que desiste muito fácil da fé, gente. As pessoas hoje em dia não sabem nem o que é sofrer se comparado ao que os nossos antepassados. Se a gente lê a história da igreja primitiva, a gente lê a história da igreja, os nossos pais na fé, primeiro, segundo, terceiro século da igreja, até que o Constantino se converte, né, a pseudo-conversão de Constantino, até que o Estado romano absorveu a fé cristã e parou de perseguir os cristãos do jeito que eles perseguiram. Mas depois disso a perseguição continuou, depois nós tivemos ali na Idade das Trevas, na Idade Média, a perseguição aos cristãos pelos próprios cristãos da igreja institucionalizada. Nós vemos ali as fogueiras santas queimando cristãos, cristãos sendo massacrados, presos, destituídos de suas posses por pregarem o verdadeiro evangelho. Quando a gente olha para isso, e olha para o que a gente sofre hoje, a gente às vezes só sofre privações, às vezes de emprego, às vezes a gente sofre com problemas de enfermidade, são problemas que assolam tanto o ímpio quanto o justo. São problemas que assolam quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Mas aí porque apegou a gente, assolou a nossa vida, a gente abandona a fé. A gente simplesmente larga Jesus. E eu nunca vi uma pessoa largar o time dela, porque o time dela perdeu, porque o time dela decepcionou ela. Mas a gente larga Jesus por tão poucas coisas, não é assim? Você conhece alguém aí que abandonou Jesus porque ficou desempregado? O cara ficou desempregado, nem está passando fome, porque a igreja estava dando assistência, os irmãos estavam lá levando uma cesta básica, nem passou necessidade. Mas só porque ficou desempregado, largou Jesus. Ele deixou de ir para a igreja porque a mulher foi embora de casa. Deixou de ir para a igreja porque o filho se desviou. Deixou de servir a Jesus porque aconteceu tal coisa. Ficou doente, alguma enfermidade assolou ele. E a gente vê que esse tipo de evangelho superficial tem produzido uma fé superficial e as lutas e as tempestades que vêm sobre nós estão mostrando tanto que a nossa fé é fundamentada em areia pura, em um terreno totalmente gelatinoso. Não suportamos o menor dos ventos, né? Acredito eu que com esta fé do século XXI, se nós vivêssemos ali na época da igreja primitiva, não precisava nem jogar a gente na arena dos leões. Só de falar que a gente ia para a arena dos leões, a gente já tinha abandonado a fé, já negava Jesus e se ajoelhava diante do imperador, suplicando clemência por nossas vidas, né? Que a gente possa fundamentar nossa fé, que a gente possa pedir misericórdia a Deus, para a gente poder suportar os problemas do tempo moderno, mas sem negar a fé em Cristo Jesus. Glórias, pois, ao nome do Senhor. 2.2, o alicerce indica o que a casa suporta. A grande verdade aqui é que a única casa que vai resistir é aquela que estiver firmada na rocha. Vêm as tempestades, doenças, problemas econômicos, morte, etc. Mas aquele que está em Cristo está debaixo de uma graça protetora. É o que eu acabei de falar. Tópico 2.3. A rocha da construção é Cristo. O que seria mais fácil? Cavar sobre rocha para se obter um alicerce seguro ou construir sobre a areia? O fundamento seguro é Cristo. O ensino dos fariseus, um fundamento inseguro. Não basta apenas ouvir e conhecer que Jesus é o caminho. Tem que haver uma rendição à verdade, à pessoa de Jesus, que a proferiu para que ocorra a posse dessa classe de vida. Então a gente, quando busca a palavra de Deus, toda vez que a gente está mergulhando na palavra de Deus,
a gente está cavando o nosso terreno para se encontrar com essa rocha, que é Jesus. Então, mergulhar nas Escrituras, cada vez que a gente se aprofunda na palavra de Deus, se fundamenta na palavra de Deus, a gente está alicerçado sobre essa rocha. A gente está fundamentando a nossa fé naquilo que não muda, naquilo que é imutável. Os homens mudam, o tempo muda, os costumes mudam, os modos mudam, até o jeito de fazer culto muda. Quando a gente estuda o modo de culto na igreja primitiva, quando a gente estuda o modo de culto na igreja ali na época dos nossos pais na fé, quando a gente estuda há 100 anos atrás como é que eram os cultos, os modos de se adorar a Deus, a gente vai ver que tudo isso vai mudando conforme a cultura, conforme o jeito das pessoas serem. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então é ela que deve ser o nosso parâmetro, por isso que a gente cava até encontrar Cristo nas Escrituras. João capítulo 5, versículo 39. Examina as Escrituras, examine com vontade, porque vocês vão encontrar nela a vida eterna, e é elas que vão testificar a respeito de Jesus. Então, fundamentar a nossa vida em Jesus é buscar Ele nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E de Gênesis a Apocalipse, a nossa fé será fundamentada sobre uma rocha por demais excelente. Tópico 3, ensinamentos práticos acerca da parábola. Uma casa bem edificada pode resistir com firmeza aos ataques externos da vida cotidiana. O futuro de nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas em estar fundamentado em Cristo. Essa imagem mostra uma maçã por fora muito linda, por fora muito bela, mas por dentro ela está apresentando uma podridão. Assim é a vida de muitas pessoas que mantêm uma aparência, mas a aparência não consegue suportar as adversidades. Na hora da dificuldade ela vai se demonstrar fragilidade. 3.1, a casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. A grande censura feita por Jesus nesse sermão é contra a religião vazia, que é cheia de rituais e que não pode transformar o ser humano. Jesus não deixou uma religião, ele deixou um reino. Não viva o evangelho vazio, apenas de aparência. Na verdade, gente, é extremamente incoerente a gente falar de evangelho e não falar de transformação de vida. Falar de evangelho e não falar de arrependimento. Falar de evangelho e não falar de mudança de vida. O evangelho hoje parece que ele virou como se fosse uma mensagem para a gente amaciar as pessoas e falar para elas: vinde, Jesus te ama, você é importante, você é muito lindo, você é muito belo, Jesus te ama do jeito que você é. E na verdade o evangelho só é evangelho se produz transformação. O evangelho, ele promete vida eterna, mas exige renúncia. O evangelho, para ser evangelho, nos manda carregar uma cruz, negar a nós mesmos, negar a nossa vida. O evangelho, que é evangelho, ele me leva para um local, muitas das vezes, que eu vou ser sacrificado por amor a Jesus. E será que se nós vivêssemos o evangelho na forma que a igreja primitiva vivia, nos ditames do século I, será que a gente suportaria as adversidades? Eu sinto dizer, mas a maioria de nós, com menor perseguição, batia em retirada e negava Jesus. Porque o nosso evangelho é tão raso, mas tão raso, mas tão ralo, como diz o outro, É parecido como caldo de batata, não alimenta nada, não sustenta nada. É um evangelho totalmente fragmentado que estão ministrando aí em muitas igrejas. E isso não produz crentes firmes em Jesus, mas crentes firmados em promessas de homens. Então a pessoa, a partir do momento que ela para de receber alguma coisa, para de ser beneficiada, ela larga a fé cristã. Na verdade, ela só está lá por benefícios que a fé cristã dá. E na verdade, a gente olhando na história da igreja,
a gente vê que em muitos casos não era benefício nenhum ser cristão. Ser cristão era assinar um atestado de óbito. Você é cristão, então você a partir de agora vai morrer. Se nós voltássemos um pouquinho esse tempo, a gente veria o tanto que a nossa fé é rasa e superficial. 3.2, o perigo das incertezas futuras. Uma casa não se edifica sem investimento, em que estamos investindo nossa existência, onde estamos gastando tempo e trabalho, onde estamos alicerçando nossa casa. Muitos estão investindo tudo em busca de uma aparência, diversão, comida, bebida e prazeres. E o 3.3, Jesus é o fundamento das nossas vidas. Nossas ações são o produto do exercício da nossa liberdade para escolher. Jesus coloca diante de nós a escolha radical entre a obediência e desobediência. Obedecer às instruções de Deus, de acordo com as Escrituras, é ter fundamento sobre a rocha. Por fim, para concluir essa palavra, o Senhor apresentou-nos apenas duas reações. Ou você pratica ou você não pratica. Ou você cumpre ou você não cumpre. Que o Espírito Santo opere em cada coração para que tenhamos uma reação adequada às instruções que estudamos no trimestre. Sim, Senhor, queremos viver conforme a Tua vontade. Então, vivamos implica em querer e fazer. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente trouxe um resumão dessa lição, para não ficar muito longo esse vídeo. Espero que os irmãos aí na sua igreja tenham absorvido o máximo dessa lição, né? Eu vou guardar essa lição, como sempre faço, mas essa daqui tá para lá de especial, né? Uma lição riquíssima, né? A gente guarda com muito carinho essa lição para ensinamentos futuros que a gente for dar na igreja. Que Deus possa te abençoar, meu querido. Não esquece de deixar aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei aí nesse vídeo, para que a gente possa continuar crescendo aqui, tá bom? Você que é novo aqui nesse canal, nós estamos com estudos aqui sobre a lição dos adultos. Nós acabamos de dar também jovens e também adolescentes, tá? Que Deus possa te abençoar por ter nos acompanhado, se inscrevido nesse canal, deixado aí seu comentário. Que Deus te abençoe até o próximo trimestre, que já vai ser já na outra semana, tá? Boa semana, bons estudos a todos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.